1922. A Alemanha pós-guerra, sob o governo da recém-formada República de Weimar, se viu sob grande pressão, lutando com as exigências de pesadas reparações de guerra impostas pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Isso, combinado com os esforços internos para reconstruir uma nação pós-guerra, juntamente com os golpes à capacidade produtiva, como a ocupação francesa dos centros industriais mais poderosos do país, deixou ao governo poucas opções, além de imprimir mais dinheiro numa tentativa de fazer a economia funcionar de qualquer forma. Essa impressão imprudente, combinada com empréstimos igualmente imprudentes e a redução da capacidade produtiva da nação, fez com que o valor do Papiermark alemão despencasse a ponto de as notas de banco serem mais úteis como combustível para aquecer as casas do que como unidades de troca. Hungria, 1945. Uma nação devastada pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, mais da metade das fábricas e empresas do país haviam sido destruídas, reduzindo drasticamente seu potencial de fornecer um padrão de vida estável para sua população. O governo não teve outra escolha senão direcionar mais e mais dinheiro pelos bancos privados para emitir empréstimos às empresas e reconstruir do zero. Literalmente, essa criação imprudente de dinheiro, combinada com empréstimos igualmente imprudentes e a redução na capacidade produtiva do país, fez com que o valor do pengo húngaro despencasse a ponto de os preços dobrarem no país a cada 15 horas. Iugoslávia, 1992. O colapso da União Soviética e um conflito em andamento na Croácia e na Bósnia. A capacidade industrial foi reduzida, e essa desaceleração da produção foi acelerada por um embargo comercial imposto ao país pelas Nações Unidas. Para combater isso, o governo acionou as impressoras de dinheiro e facilitou os empréstimos. Você pode imaginar o que veio a seguir. Zimbábue 2007, um conjunto mal planejado de políticas, resultou numa grande fuga de capitais do país, derrubando a taxa de câmbio de seu dólar. Isso tornou a importação de suprimentos agrícolas, como fertilizantes e equipamentos agrícolas, muito cara, o que por sua vez prejudicou a produção do país. Isso, combinado com a agora infame Lei de Reforma Agrária, deixou ao governo poucas opções, a não ser tentar imprimir dinheiro para sair do problema, sem sucesso. Coreia do Norte, 2009. A produção agrícola foi afetada por sanções e por um ano ruim para as colheitas. Impressão de dinheiro e hiperinflação. Venezuela, 2016. A instabilidade política em andamento, combinada com sanções internacionais, não deu ao governo outra opção, senão imprimir dinheiro para tentar manter os generosos padrões de vida. Essa criação imprudente de dinheiro, combinada com a enorme redução na produção, causou hiperinflação. Em todos esses exemplos, que são apenas uma seleção do último século, há algumas tendências muito notáveis em comum. Algum tipo de evento desestabilizador, seja uma guerra, um desastre natural, ou uma política que leva a uma queda acentuada na capacidade produtiva, que é corrigida com medidas de estímulo financiadas pela impressão de dinheiro. Infelizmente, quase todos esses exemplos resultam em algum tipo de falência estatal. Recessões econômicas são realidades infelizes, mas a serem esperadas. Quebras de mercado podem prejudicar alguns investidores e adiar a aposentadoria das pessoas comuns por alguns anos. Mas, para aqueles com visão de longo prazo e coragem para manter um portfólio diversificado de ativos, normalmente tudo acaba indo bem. Mas a hiperinflação é diferente. Quase nenhuma economia se recupera dessa situação sem algum tipo de mudança de regime massiva ou o abandono total da moeda soberana, nenhum dos quais são opções particularmente atraentes. A hiperinflação é o fim de jogo. Os Estados Unidos da América, 2020. As consequências da pandemia de coronavírus atingiram a nação de forma particularmente severa. Mais de 30 milhões de pessoas foram infectadas e 500 mil de pessoas, infelizmente, faleceram. Embora o custo humano dessa tragédia tenha sido obviamente o mais devastador, a pandemia teve um impacto inegável na economia. Milhões ainda estão desempregados, sem culpa própria. Muitas pequenas, médias e até grandes corporações foram forçadas a fechar permanentemente. Indústrias antes estáveis como turismo, hospitalidade, varejo presencial e entretenimento foram quase completamente eliminadas.
E, apesar da esperança de que as coisas voltem ao normal, esses tipos de indústrias não estarão de volta à plena capacidade por muito tempo. Na tentativa de combater essa queda massiva na produção econômica, os Estados Unidos imprimiram mais de 1/3 da oferta ativa de dinheiro na economia hoje, nos últimos 12 meses. Essa impressão de dinheiro foi combinada com um aumento no endividamento do setor privado e uma queda na capacidade produtiva devido à devastação causada pela pandemia global. Se esse conjunto de circunstâncias soa familiar, não se preocupe, porque aparentemente tudo vai ser diferente para os Estados Unidos. E talvez seja. Talvez os Estados Unidos realmente sejam uma economia especial, tão grande e influente que não joga pelas mesmas regras dessas histórias históricas de alerta. Ou talvez não. Mas, para saber com certeza, como sempre, precisamos olhar alguns detalhes importantes. Quando a inflação começa a se tornar um problema insolúvel na economia? Por que as pessoas acham que os Estados Unidos são imunes às mesmas consequências desses outros exemplos? E qual é a melhor maneira para as pessoas se protegerem contra esse tipo de pior cenário? Mas antes de chegarmos a isso, é hora do grande aviso de que este vídeo será um estudo de caso baseado em especulações sobre o futuro. Não altere suas decisões financeiras com base em um vídeo apocalíptico que você viu na internet, certo? Ótimo! É um conceito estranho, que pode ser muito frustrante para as pessoas entenderem. Costumamos expressar o valor das coisas no número de dólares, ienes, euros ou qualquer outra moeda que nós, ou pelo menos o mercado, estaríamos dispostos a trocar por esse item. Qual o valor dessa casa? Ah, ela custa $500 mil. Aquele carro novo custa $30 mil. O encanador me cobrou $200 só para desentupir minha pia. E é inacreditável que o Bitcoin agora esteja sendo negociado consistentemente por mais de $50 mil americanos. Baseamos o valor econômico em quanto uma moeda vale. Então, quando se trata de avaliar o valor dessa moeda em si, as coisas tendem a ficar um pouco estranhas. Você pode quase pensar no verdadeiro valor da moeda como sua taxa de câmbio com outras coisas de valor. Fazemos isso o tempo todo com diferentes moedas, sem problema algum. $1 americano compra 1,31 dólares australianos, 110 ienes japoneses e 85 centavos de euro. Extremamente, essa taxa de câmbio pode também se aplicar a outros ativos. $1 americano compra 0,03 onças de prata, 10 quilos de arroz ou 1/60 milésimo de um Bitcoin. Claro, normalmente expressamos essas taxas de câmbio de forma inversa, mas você pode começar a ver que o valor de mercado quase sempre é expresso como uma equação de dólares para bens. Então, vamos voltar para a relação entre algo com o qual estamos um pouco mais familiarizados. Vamos dizer, a relação entre a taxa de câmbio entre dólares americanos e dólares australianos. No momento em que este vídeo está sendo feito, $1 americano compra aproximadamente 1,31 dólares australianos, significando que $1 americano vale um pouco mais do que $1 australiano. Agora, há algumas coisas que poderiam impactar essa relação. Os dólares australianos podem se tornar mais ou menos valiosos, ou os dólares americanos podem se tornar mais ou menos valiosos. Mas até essa ideia de valor pode confundir algumas pessoas. Eu prefiro pensar nessa relação abstrata em termos de bondade. Se, por exemplo, a América cair em um caos total, o que eu sei que pode ser uma realidade difícil de imaginar, bem, então a bondade dos dólares americanos cairia. Isso significaria que os dólares australianos aumentariam de valor relativo, apesar de não necessariamente se tornarem mais bons por si mesmos. $100 australianos ainda poderiam comprar a mesma quantidade de coisas que compravam antes de a América cair em caos. É só que agora você poderia comprar mais dólares americanos com eles. Agora, saindo desse exemplo que é um pouco desconfortável, vamos considerar outro exemplo. Imagine a relação entre o dólar americano e o índice S&P 500. Novamente, expressamos isso como uma equação, com uma das unidades do índice valendo aproximadamente $400 no momento em que este vídeo está sendo feito. Desde o início de 2020, esse índice, que é composto pelas 500 maiores empresas da América, sem dúvida se tornou menos bom. Claro,
Algumas empresas se beneficiaram do trabalho remoto ou da entrega de produtos para combater a pandemia. Mas a maioria das empresas está enfrentando dificuldades. As cadeias de suprimentos globais foram desaceleradas, dificultando a produção, as pessoas estão se movendo menos, portanto, queimando menos combustível, e isso sem mencionar as empresas diretamente envolvidas com turismo ou hospitalidade, que agora estão basicamente com suporte vital do governo. É justo dizer que essa coleção de 500 empresas está menos boa do que estava 16 meses atrás. Está produzindo menos, gerando menos lucros e depende muito mais de subsídios governamentais, que podem ou não continuar no futuro previsível. Portanto, seria lógico concluir que, tudo mais sendo igual, esse índice seria trocado por menos dólares americanos hoje do que no início de 2020. Mas, é claro, isso não é o caso. Na verdade, ele é trocável por 30% a mais de dólares do que no início de 2020. Então, ou essa equação é totalmente ilógica, ou o verdadeiro valor dos dólares caiu mais rápido do que o verdadeiro valor dessa coleção de empresas. Agora, é claro, normalmente vemos um mercado de ações valorizado como algo bom, mas, novamente, isso é porque medimos o valor sob a perspectiva dos dólares. Se o mercado de ações se valoriza, naturalmente, presumimos que é porque as empresas nesse mercado estão indo melhor para seus investidores. Não presumimos que seja porque o nosso referencial baseado em dólares tenha caído. Pense de outra forma: se o mercado de ações, os preços das casas e os salários aumentassem 50% em um ano, todos nós acharíamos que isso seria algo realmente bom. Mas, se uma ida ao supermercado custasse 50% mais cara nesse mesmo ano, os alarmes começariam a soar. Agora, é claro, normalmente a inflação é medida usando uma dessas relações entre dólares e algum tipo de ativo, mas não é nenhum dos exemplos que vimos até agora. Em vez disso, é uma coleção de bens e serviços chamada Índice de Preços ao Consumidor. Você pode encontrar uma lista do que está incluído nesse índice em seu próprio país, e ele varia de país para país, representando amplamente os hábitos de consumo da população daquela nação. Agora, normalmente, o valor desses itens está altamente correlacionado no curto a médio prazo com esses outros ativos. Por exemplo, se os imóveis se tornam mais caros, então o aluguel vai custar mais, o que significa que as empresas terão que cobrar mais para permanecer competitivas. E essas cobranças adicionais serão registradas como aumentos de preços no índice de preços ao consumidor. Mas aqui está o detalhe: isso não aconteceu. A inflação permaneceu confortavelmente abaixo de 3% durante toda essa crise de impressão de dinheiro. Isso se torna ainda mais estranho quando você considera outro fator que contribui para o preço das coisas: suas partes componentes. O minério de ferro mais que dobrou de preço nos últimos 12 meses. O mesmo vale para a madeira. Cultivos como milho e soja, que representam uma boa parte dos alimentos que comemos, subiram mais de 70%. Mas o índice de preços ao consumidor, um índice de coisas feitas de aço, madeira, milho e soja, mal se moveu. Então, o que está acontecendo aqui? Existe alguma contabilidade criativa ou potencialmente fraudulenta acontecendo? Ou a América realmente é boa demais para a inflação? Até agora, as duas grandes forças a considerar são que os Estados Unidos fizeram muito mais dinheiro enquanto não produziram tantas coisas. Isso significa que há naturalmente mais dinheiro competindo por menos coisas, o que aumenta os preços. Uma simples questão de oferta e demanda. Até agora, esses aumentos de preços ocorreram exclusivamente nos mercados de ativos, como ações, criptomoedas, imóveis e matérias-primas. Mas, apesar da relação direta entre esses mercados e os mercados de bens e serviços ao consumidor, o índice de preços ao consumidor, que de fato serve como a medida da inflação, permaneceu teimosamente baixo. Agora, a má notícia é que muito disso provavelmente se deve simplesmente ao tempo. No momento, as pessoas ainda estão relativamente receosas de gastar muito dinheiro. A taxa de poupança nos Estados Unidos está no seu nível mais alto da história recente, o que significa que a demanda por ativos de investimento aumentou à custa do consumo regular. Agora, isso não vai durar para sempre. Em muitos casos, essa responsabilidade fiscal não é realmente uma questão de escolha, mas sim uma questão de estar preso em casa e incapaz de gastar muito em uma viagem ou uma noite fora com os amigos.
Uma vez que isso se torne uma possibilidade novamente, se a história servir como guia, pode acreditar que a maioria das pessoas vai gastar suas economias da Covid muito rapidamente. De fato, em muitos dos exemplos que vimos no início deste vídeo, a hiperinflação começou 1 ou 2 anos depois que as impressoras de dinheiro foram ligadas em sério. Agora, ainda pode haver uma salvação para a economia americana, e isso é seu status como moeda de reserva mundial. Agora, esse termo é muito usado, e as pessoas frequentemente o utilizam nesse debate para afastar a possibilidade de os Estados Unidos acabarem como a Venezuela, independentemente de quanto deixem as impressoras de dinheiro funcionarem. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não entendem completamente o que isso significa. Há 70 anos, isso realmente significava algo. Antes de 1973, os dólares americanos eram lastreados por ouro, e os Estados Unidos tinham, de longe, as maiores reservas de ouro do mundo. Outras moedas ao redor do mundo estavam, por sua vez, atreladas ao dólar americano, e assim, o dólar era a base de todas as finanças globais. Hoje, isso significa algo diferente. O dólar americano não é mais lastreado por ouro. E a maioria das moedas globais não estão mais atreladas ao dólar americano, sendo, em vez disso, flutuantes no mercado de câmbio. Hoje, isso significa simplesmente que o dólar americano é a moeda estrangeira mais amplamente mantida por outras nações. A China sozinha mantém quase 3 trilhões de dólares americanos, e as reservas globais totais chegam a 7 trilhões. O que isso significa efetivamente é que o valor do dólar americano depende não apenas do que pode ser comprado dentro de seu próprio mercado interno, mas também do que ele pode comprar ao redor do mundo. Vamos dizer que você quer comprar um pedido comercial de smartphones da China e importar esses telefones para o seu país de origem, o Canadá, digamos. Bem, você não poderia pagar por esses telefones com dólares canadenses. A empresa chinesa que produz esses telefones provavelmente questionaria o que você quer que eles façam com seus estranhos dólares canadenses e pediria renminbi em vez disso. No entanto, se você oferecesse dólares americanos, eles provavelmente seriam muito mais receptivos, porque os dólares americanos são muito mais amplamente reconhecidos. De fato, esse tipo de acordo acontece o tempo todo porque os dólares americanos são mais fáceis de lidar do que o renminbi chinês. Isso é parte da forma como a China conseguiu acumular tanto dinheiro americano. Portanto, o valor do dinheiro americano depende mais da capacidade produtiva do planeta do que da capacidade produtiva dos Estados Unidos. Isso realmente dá aos dólares americanos alguma resistência à depreciação, mas não é ilimitado e também não protege os Estados Unidos de uma situação onde toda a economia global seja impactada, como, digamos, uma pandemia global. Agora, é claro, isso não é necessariamente uma conclusão óbvia, mas a escrita está na parede. Então, a próxima pergunta lógica que você pode estar se fazendo é: como se preparar para isso? Agora, a resposta tradicional seria manter ativos reais, como metais preciosos, imóveis produtivos ou até ações de empresas que não seriam muito impactadas pelas flutuações da moeda doméstica. Soluções da nova era podem incluir criptomoedas. E é difícil dizer que isso foi um conselho ruim nos últimos meses. Mas há uma solução mais direta: vender a moeda. Agora, você pode perguntar: como fazer isso? Normalmente, se você quiser vender algo como uma ação, você precisa pegar essa ação emprestada com seu corretor. Então, vendê-la instantaneamente com a esperança de que o preço caia, para que você possa comprar a mesma ação a um preço mais baixo e devolvê-la ao corretor de onde você a pegou emprestada. Mas, como você faria isso com o dinheiro? Bem, é simples. Você empresta dinheiro, então troca esse dinheiro por algum tipo de ativo subjacente, como, digamos, imóveis ou um portfólio de ações, na esperança de que o dinheiro se torne menos valioso para que você possa devolvê-lo mais facilmente em uma data posterior. Imagine isso. Você estava comprando uma casa nova na Alemanha em 1920. Um lindo apartamento em Berlim provavelmente custaria cerca de 10 mil marcos papéis. Bem caro naquela época. Mas tudo bem, o país estava se recuperando sob o controle da nova República de Weimar. Então, você dá um depósito de 2 mil marcos papéis e pega os 8 mil restantes emprestados com uma hipoteca de taxa fixa. Avance 2 anos, e a hiperinflação tomou conta do país. Isso, obviamente, está causando todos os tipos de problemas para a vida cotidiana. Mas apresenta uma oportunidade interessante. Você pega uma única bolinha da sua mesa e a vende para uma criança brincando na rua, por um pouco de dinheiro de bolso dela.
Você então leva seu dinheiro de bolinha ao banco e paga a sua hipoteca de 30 anos 2.000 vezes. Sim, é claro, a hiperinflação causará outros problemas que ainda impactam sua vida cotidiana. Mas, no final das contas, agora você tem um lugar para morar pelo preço de uma bolinha. Este é um exemplo muito extremo e simplificado, mas mostra que um nível saudável de dívida, usado para adquirir ativos estáveis, pode ser uma boa proteção contra a inflação. A questão é que os ricos sabem disso. Em um ambiente onde investidores sofisticados estão antecipando inflação, eles buscarão assumir mais dívidas para investir, especialmente quando essa dívida pode ser contraída a taxas de juros historicamente baixas. Muitos e muitos ricos, pegando muitos e muitos empréstimos para investir naturalmente, aumentam a demanda e, portanto, o preço desses investimentos, enquanto também colocam mais dinheiro em circulação. Mais dinheiro circulando em um ambiente onde tudo está sendo comprado como proteção contra a inflação acaba causando inflação.